Essa história das árvores está me incomodando para mim sempre. Eu assim, ó. vi que tá. A culpa é da minha professora da 2ª série do ensino fundamental. Eu sempre digo, Dona Maria Hilda Costa é a responsável da minha relação com as árvores. Porque a gente fazia um trabalho em cartolina. Cartolina, gente, era um papel grande que tinha branca, tinha azul, tinha amarela e tinha cor-de-rosa. Mas no trabalho de ciências, a gente fez na cartolina branca. Era desenhar uma árvore. Porque era o dia da árvore e fazia um cartaz, né? Na época, a gente fazia cartazes. E aí, desenhar árvore, a minha mãe tinha estudado o normal, curso normal, que era o que formava as professoras antigamente, a long time ago. E a gente desenhou com um lápis e tinha uma manha para pintar que era linda. A gente apontava o lápis no apontador e esfarelava. Aí a gente botava aquele farelinho, pegava um algodão e aí a gente espalhava e aquilo ficava como uma aquarela e era tão bonito fazer aquilo e as árvores ficavam tão bonitas naquele... Eu me lembro, parece que eu estou fazendo o cartaz. Garrei amor nas árvores, né? E aí, quando você olha na cidade, que cortam as árvores. Devia ter uma assembleia para definir se pode ou não cortar as árvores. A gente ia passar 30 anos debatendo. Melhor, as árvores continuariam crescendo. Mas não, assim, ó, saindo da brincadeira e vindo para o campo da coisa séria, precisa construir um restaurante? Precisa, vai ser importante, vai desenvolver emprego, vai desenvolver economia. Não é contra isso. Eu vou ter que tirar a árvore? Vou ter que tirar a árvore. Então, já que toda vez que a gente precisa construir alguma coisa com ferro, cimento, tijolo, eu preciso tirar árvores, e isso já é sabido, o que eu faço para compensar quando eu arranco uma árvore? Né? Não sei. Mas existe hoje, né, uma lei de compensação, existe né? a lei de compensação. Cortaram a árvore da Ernst Rosen lá, né? Aquela que deu uma confusão há alguns anos aí. Qual era aquela figueira gigante? Aquela figueira lá, A gente sentou lá, a gente se pendurou na árvore, a polícia vinha arrancar. Larga, não saio daqui. Tu tava na galera da... Tava lá na galera da árvore, né? Eu não era das que ficava em cima porque eu tinha medo de altura, mas eu ficava embaixo, assim, ajudando os meninos a subir e a garantir a segurança deles lá. O Giovanni estava com a gente lá, o Giovanni da bike estava com a gente. E o que acontece? Tinha uma lei de compensação. Quem fiscalizou? Onde é que estão as árvores, as 1000 árvores que eles tinham que plantar? Aí eles plantaram no caminhozinho ali. Eu comecei a olhar e disse assim, essas criaturas não vão fazer nem 2 anos. Elas não vão conseguir crescer, porque plantaram umas mudinhas que não tinha 20 centímetros de altura. Tinham que ser árvores mais desenvolvidas para poder crescer. Então, assim, você tem a política, mas ela não é efetivamente implantada porque você não tem um sistema de garantias que o Estado deveria criar. É assim, ó, planta 1000 árvores, que tem que ter pelo menos 2 metros de altura. Então, você já tem que ter essa muda bem desenvolvida. Elas vão estar sob responsabilidade, vão ter uma plaquinha, um chip. Elas vão ter que ter um nível de controle do Estado, da coisa pública, para garantir que em 10 anos essa árvore dê sombra, essa árvore dê frutos. Mas não tem nada disso. Esse que é o problema. A gente não deveria precisar disso, né? Não. Partindo do... Deveria ser bom senso. Se nós elegemos a pessoa para ela estar lá, pelo qual a gente preza... Assim, ó, qualquer ser humano. Eu digo isso para as empresas. Eu mudei os valores da minha empresa porque, assim, toda empresa eu olhava assim, nossos valores, ética, comprometimento, só... Falei, pô, isso é o mínimo. Eu não deveria vender isso como sendo um valor. Porque se tu não tiver isso, tu não podia nem abrir a empresa. Exato. Assim, ó. Mas é isso que é uma pena, né? Tu fala assim, não, eu preciso criar métodos para fiscalizar. Por quê? Porque eu não confio no que vocês vão fazer. Porque nós vivemos, e é isso que eu acho bonito, assim, o contraditório me faz feliz, porque o contraditório me coloca na possibilidade de pensar, e eu pensando me expando, e eu expandida encontro o outro. Agora, se o contraditório ele é encarado como uma coisa ruim, por si, por isso que o Estado precisa existir como um regulador. Porque na tua casa tu pode desenvolver um valor com relação ao lixo. E tu é cuidadoso, tu separa vidro, aí os plásticos tu separa, o que tem resíduo alimentar tu separa e tu é todo cuidadoso. Aí tu vai... eu não posso. Aí tu vai e coloca os reciclados todos num saquinho amarelo, aí tu coloca os orgânicos num outro saco vermelho, e aí tu desce, se tu mora num apartamento, ou sai da sua casa e leva num container. Blumenau tem containers agora pequenininhos, né? Para botar o lixo. Lixo reciclado num azul, eu acho, e o outro lixo no verde. Então eles têm essas cores. E aí se a gente... Eu agora virei a louca do lixo, né? Eu fico tirando foto de tudo que é container. E aí eu fico olhando e dizendo...
Ai, como é que a gente diz? Deus, dai-me paciência, porque se me der força, eu saio matando, eu saio arrebentando. Porque assim, ó, as pessoas ou não sabem ler, né? Porque papel higiênico não é reciclável, então ele vai na caixa, ele não pode ir na caixa do papel e do plástico, ele tem que ir na outra caixa. E aí, se tu olhar, ninguém sabe. Zero critério. E se tu olhar mais um pouquinho, não basta a caixa para fazer o invase do lixo. O lixo está em volta de todos, porque não cabe todo o lixo daquela rua naquelas 2 caixas. Aí você sossega, tá. Aí você passa e vê o caminhão recolhendo. Aí você vai para casa chorar, como diz o meu irmão, vai chorar na cama, que é lugar quente. É pior ainda. Assim, ó, o que acontece? O caminhão para, aí ele pega o primeiro container, bota lá para dentro. Assim, que legal. Aí o mesmo caminhão pega o segundo container e bota dentro do mesmo lixo. Então, assim, ó, para que você põe um container azul e um container verde, né? Meio Matrix, assim, ó. Então faz tudo na mesma pílula. Não tem a... Mas aí é onde eu concordo contigo, e daí nessa hora eu divido pelo modelo, porque eu acho que o Estado ele precisa regular, mas ali o meu grande problema é o Estado que cuida desse serviço. Sim. Se eu tivesse uma concorrência, aí eu acredito que se eu tivesse um mercado mais livre, uma empresa que prestasse esse serviço, tu ia preferir o serviço dela por se importar mais com isso. Como é que Curitiba se tornou uma referência, né, que ela criou uma coisa que a gente tatuou na minha consciência os 2 anos que eu morei lá. Lixo que não é lixo. É uma empresa pública, não sei se ainda é, mas quando eu morei em Curitiba há 25 anos... Eu lembro disso, eu lembro da propaganda do lixo. O lixo que não é lixo. Eu lembro. Então, o que tem? Tem um dia que o caminhão passa e ele só recolhe os recicláveis. E se o lixeiro constata que tem algo que não é reciclável, o lixo fica na frente do seu portão. Ele não leva. Então, houve um momento, num ciclo da gestão da coisa pública, que o povo entendeu que isso... Mas assim, ó, uma baita campanha de educação, acho que está ligado aí ao Jaime Lerner, a visão dele. Mas assim, ó, eu fui a semana passada lá no Sinv, no Parque Girassol, em Timbó. Fui fazer uma fala com o pessoal do Sinv e depois eu fui conhecer o que eles fazem lá. Eu voltei estática, assim, ó. É uma coisa impressionante. Eles pegam lixo de 14 municípios da região, né, que estão associados ao Sinv. São 120 toneladas por dia de lixo. 120 toneladas. É muito lixo. E aí o que as prefeituras do consórcio fazem? Isso é genial para mim, né? Eles oferecem na casa de cada munícipe que tem lá o teu IPTU, eles te oferecem uma quantidade de sacos amarelos só para você botar o lixo reciclado. Você chega no galpão da reciclagem, tem uma montanha assim gigantesca só de sacos amarelos. E ali tu tem uma cooperativa de coletores e eles separam tudo e eles mantêm, não sei, acho que mais de 20 famílias que vivem da reciclagem desse lixo de modo seguro. O lixo que é resíduo orgânico, eles colocam nos como é que chama assim, nos andares do terreno, que é o aterro sanitário. O trabalho técnico que tem lá, acho que tem mais de 50 pessoas envolvidas em trabalhar e processar o chorume, extrair o gás. Aí agora eles começaram um projeto para desenvolver o uso do gás que o lixo produz como fonte de energia. É um equipamento público e funciona perfeitamente. Eu acredito que o sistema público Para onde vai o lixo de Blumenau? Mas o meu problema é a exclusividade. Eu só não gosto da exclusividade. Entendo. Eu gosto... Ele pode funcionar. Acho que em grande parte dos casos ele não funciona. Porque ele talvez não tenha não existe um medo ou uma concorrência para pelo menos tentar buscar essa melhoria contínua. Quando eu boto, por exemplo, o sistema de lixo, se ele é exclusivo, ele não precisa se preocupar. Ele mesmo se autorregula, ele tem reserva de mercado, então para ele não precisa se incomodar por perder isso. Isso para mim é uma coisa que eu acho que faz com que o serviço possa perder essa vontade de buscar essa melhoria contínua. Faz sentido, porque as pessoas que estão lá na execução não pensam isso que a gente falava antes, que é, eu estou aqui, eu sou coordenador de uma área específica, sei lá, da coleta de lixo. Se eu não agir aqui com ética e seriedade... Se eu não for cuidadoso, se eu não entender que o que eu estou fazendo aqui dentro não é para mim e não é pelo salário que eu ganho no final do mês exclusivamente, mas é para a vida do planeta. E aí eu vou fazer com um nível de cuidado que eu não preciso ter a ameaça de um concorrente que vai disputar comigo isso.
Fala Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!